Boa noite. Boa noite. Ibope aponta Dilma com 34%, Marina com 29% e Aécio com 19%. No segundo turno, Dilma derrota Aécio, mas perde para Marina. Após 50 dias de guerra, Israel e Hamas acertam trégua por prazo indeterminado. Protesto de motoboys bloqueia o trânsito em uma das vias mais movimentadas de São Paulo. E o Conselho Universitário da USP se reúne para discutir a crise financeira da instituição. Motociclistas protestaram contra o fim das motofaixas na cidade. Eles fecharam a 23 de maio e o trânsito ficou muito complicado durante a tarde. Os motoboys saíram da sede do sindicato da categoria no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, e em direção ao centro da cidade ocuparam todas as faixas da 23 de maio e pararam por diversas vezes. O trânsito, que já estava complicado por causa da chuva desta tarde, ficou ainda pior. O destino final do protesto é a Prefeitura de São Paulo, onde os motoboys também fecharam a rua. Eles trouxeram uma pauta de reivindicações. Entre as principais, o aumento no número de bolsões de estacionamento no centro da cidade, o alargamento das faixas nas principais avenidas e, principalmente, a volta das motofaixas, que foram extintas pela Prefeitura. Na semana passada, a motofaixa da Vergueiro virou ciclovia. O argumento da Prefeitura foi que a faixa não aumentou a segurança do motociclista. No ano passado, 403 morreram no trânsito de São Paulo, número que representa 35% do total de mortos nas ruas. São Paulo tem 130 mil ruas. A Prefeitura ela fez uma estatística em cima de 12 quilômetros de corredor exclusivo para moto. Como é que uma cidade do tamanho de São Paulo, com apenas 12 quilômetros de corredor exclusivo, ela ia poder apresentar uma estatística segura? Mesmo proibida, a ciclofaixa da Vergueiro tem sido invadida por motociclistas. Hoje foram vários flagrantes. A multa é de R$ 573 e é considerada infração gravíssima. Na parte da manhã, é um fluxo muito grande de moto. O que acontece? Tem 3, 4 bicicletas que não pagam imposto, que quem paga imposto, na verdade, somos nós motoqueiros, e não estamos tendo espaço. E agora à noite, após reunião com o Sindicato dos Motoboys, a Prefeitura se comprometeu a discutir a viabilidade da implantação de novas motofaixas por meio de um grupo de trabalho criado em parceria com a CET. Eleições 2014. O Ibope divulgou nova pesquisa com as intenções de voto para a presidência. É a primeira com Marina Silva como candidata do PSB no lugar de Eduardo Campos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Dilma Rousseff, do PT, tem 34%. Marina Silva, do PSB, 29%. Aécio Neves, do PSDB, 19%. E Pastor Everaldo, do PSC, 1%. Brancos e nulos somam 7%. Não souberam ou não opinaram, 8%. Na simulação de segundo turno, entre Dilma e Marina, a candidata do PSB venceria por 45% a 36%. Já entre Dilma e Aécio, a petista venceria por 41% a 35%. Luciana Genro, do PSOL, obteve 1% das intenções de voto. Todos os outros candidatos juntos somaram 1%. O Ibope ouviu 2.506 eleitores entre o dia 23 de hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O Ibope também avaliou o governo Dilma. Os que acham a gestão petista ótima ou boa oscilaram 2 pontos para cima, de 32% para 34%. A taxa de regular foi de 35% para 36%. Já os que consideram o governo ruim ou péssimo passaram de 31% para 29%. O Ibope pesquisou sobre a corrida eleitoral ao governo de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Candidata à reeleição, Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 50%. Em segundo, vem Paulo Scaff, do PMDB, com 20%. E em terceiro, Alexandre Padilha, do PT, com 5%. Gilberto Natalini, do PV, Laércio Benco, do PHS e Raimundo Senna, do PCO, aparecem com 1% cada um. Brancos e nulos somam 10%. Indecisos,
11%. E o Ibope também pesquisou como está a corrida ao Senado aqui em São Paulo. José Serra, do PSDB, aparece com 33% das intenções de voto. Eduardo Suplicy, do PT, tem 24%. E Gilberto Kassab, do PSD, 7%. Ana Luísa, do PSTU, tem 2%. Brancos e nulos somam 12% e não sabem 18%. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Em dezembro de 2012, Marcos Valério, o operador do Mensalão, disse à Polícia Federal que tinha dado 6 milhões de reais a Ronan Maria Pinto, porque o empresário do ABC estaria chantageando o presidente Lula, o chefe da Casa Civil José Disseu e o secretário da presidência Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho tinha sido secretário de Celso Daniel, prefeito de Santo André, e acusado pela família de Celso de transportar malas de propinas de empresários de ônibus para o PT, cujo presidente era o José Disseu, que recebia essas malas. Agora, a Polícia Federal, investigando o escândalo da Petrobras, descobriu um documento que prova que o empréstimo foi feito. Prova que foi feito um contrato em que Valério empresta 6 milhões de reais a Ronan Maria Pinto. Veja bem, é um documento da maior importância porque ele estabelece um elo de ligação entre 3 escândalos. A morte do prefeito de Santo André, que era o coordenador do programa de governo de Lula em 2002, o escândalo do Mensalão, que versa sobre o apoio comprado de bancadas pequenas para o governo Lula e, por fim, a roubalheira na Petrobras. Juntando tudo isso, tendo esse elo achado pela Polícia Federal, não foi por nenhum partido da oposição, nem por nenhuma CPI, se estabelece o fato concreto de que havia realmente uma quadrilha operando desde o tempo de Santo André até o da Petrobras. Não sei, sinceramente, o que é que o Paulo Roberto, o Paulinho, né, do Lula, pode contribuir, mesmo tendo ficado 24 vezes no lugar de Gabrielli, que era o presidente da Petrobras no governo Lula, e tendo depositados na Suíça 23 milhões, quase de dólares, 1 milhão por vez que ele substituiu o Gabrielli. O que eu sei é que a delação dele só terá valor se ele disser quem é que estava chefiando todos esses esquemas. Ninguém vai acreditar que foi realmente um menino da favela que matou Celso Daniel. Que o operador do Mensalão, Marcos Valério, foi o grande beneficiário desse dinheiro roubado. E também que um doleiro emergente do norte do Paraná pode ser responsabilizado por toda essa lavagem de 10 bilhões de reais. Vamos ver, né? Porque se ele tiver o que contar sobre isso, valerá o prêmio. Se não tiver, a polícia já está descobrindo tudo mesmo. E o fantasma de Celso Daniel reapareceu para assombrar os companheiros. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em tela. A seguir, o clima fica tenso na reunião da USP para discutir a crise na universidade. E o cessar-fogo na faixa de Gaza. Palestinos comemoram a trégua que vai permitir a entrada. Israelenses e palestinos anunciam cessar-fogo por tempo indeterminado. O acordo pretende colocar fim aos confrontos depois de 50 dias, mas ainda não resolve as principais questões de atrito. O acordo mediado pelo Egito prevê a abertura imediata dos pontos de passagem entre Israel e Gaza para a entrada de ajuda humanitária e de materiais de construção. A trégua também amplia o direito de pesca no litoral de Gaza. As negociações indiretas devem ser retomadas dentro de um mês. Os palestinos saíram às ruas para comemorar o que os líderes do grupo radical islâmico Hamas chamaram de vitória, mesmo sem ter suas principais exigências atendidas. Em Israel, pouco antes do início da trégua, um foguete disparado por militantes palestinos matou uma pessoa em uma comunidade agrícola perto da fronteira. E um outro foguete atingiu um jardim de infância, sem deixar feridos. O incêndio forçou a saída de pacientes do pronto-socorro municipal 21 de junho, administrado pela Santa Casa, na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.
O fogo teve início ontem por volta das 10 da noite, quando um caminhão da White Martins abastecia um depósito de oxigênio líquido perto do hospital. Um outro veículo deu partida e aí começaram as chamas que atingiram outros 4 carros. Não houve feridos e o pronto-socorro também não foi atingido, mas a fumaça forçou a retirada de pelo menos 40 pacientes do prédio. Eles foram transferidos para hospitais da região. O complexo foi fechado para o trabalho dos peritos. À tarde, o pronto-socorro foi reaberto. Em nota, a Santa Casa, que administra o complexo hospitalar, informou que não há mais vazamentos que impeçam o funcionamento do pronto-socorro. O Conselho Universitário da USP se reuniu para discutir a crise financeira da instituição. A decisão sobre a transferência do HU para o governo estadual foi adiada. O clima foi tenso em frente ao prédio onde aconteceu a reunião. Com a pressão de estudantes e funcionários, o Conselho Universitário, o órgão máximo da USP, decidiu na tarde desta terça-feira adiar por 30 dias a decisão sobre a proposta de mudança da gestão do Hospital Universitário aqui do campus do Butantã, em São Paulo, e também do Hospital Universitário de Bauru, no interior, para a Secretaria Estadual da Saúde. Na segunda-feira, um protesto já pedia que o reitor da universidade, Marco Antônio Zago, desistisse dessa ideia, que faz parte de um plano de recuperação financeira da USP, que passa por uma das suas piores crises da história. O grupo aqui também critica o PDV, o plano de demissão voluntária, que pretende atingir 3.000 funcionários. Com 3.000 funcionários a menos, que é a meta dele, essa universidade, se não paralisa, pelo menos ela fica inviabilizada. Nós temos a falta de funcionários em muitos setores da Universidade de São Paulo, muitos. A reunião foi suspensa no final da tarde. O plano de demissão voluntária não chegou a ser discutido. Segundo a assessoria da USP, o tema será retomado em nova reunião na próxima semana. E finalmente choveu em São Paulo, que melhorou a qualidade do ar. A umidade saltou dos 14% registrados ontem para 66%. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado com Mariana Armentano. Depois de muitos dias de calor intenso, as temperaturas ficarão amenas amanhã em praticamente todo o estado. A previsão é de tempo aberto e ensolarado em quase todas as regiões. Só na faixa leste, que é a umidade que o vento traz do mar e as áreas de instabilidade deixadas pela passagem da frente fria, favorecem a formação de muitas nuvens, mas a chuva não deve passar de um chuvisco. Nessa quarta-feira, máxima de 22 graus em Presidente Prudente e 29 graus em Votuporanga. Na região de Franca, dia ainda bem quente, com máxima na casa dos 31 graus. No litoral e no Vale do Paraíba, o sol aparece apenas por breves períodos e chove fraco a qualquer hora. Não faz mais que 22 graus em Caraguatatuba e em Santos. Já nas regiões de Sorocaba e de Campinas e também aqui na capital paulista, o sol aparece pouco e os próximos dias serão bem friozinhos. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã de 21 graus. Na quinta-feira, não faz mais que 17 graus e o dia fica chuvoso. Já na sexta, o sol volta a aparecer, mas as temperaturas ainda ficam amenas, também na casa dos 17 graus durante a tarde. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Fique por dentro do mundo dos esportes no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.